existe herança, a diferença entre a herança e a diferença entre o legado. Geralmente, quando a gente pensa em herança, é bem mais fácil, né? É algo que já é mais comum, mais costumeiro para a gente, quando a gente pensa em herança e legado. Vai ter uma projeção aqui também, mas geralmente a gente pensa herança é o bem que alguém morto vai deixar. Herança é algo físico que vai ser deixado na vida de uma pessoa. E é muito mais fácil para a gente associar dessa maneira. Só que quando eu estava meditando, falando com o Espírito Santo, foi muito engraçado. O Espírito Santo é engraçado às vezes. Ele falou assim: Débora, eu quero que você estude. Tá bom, né? Vou estudar. Assim, quando você prepara a administração, obviamente você estuda. Mas ele falou para eu estudar sobre o que eu estudo na minha faculdade. Para quem não sabe, eu curso Direito. E no curso de Direito, dentro de umas cadeiras, a gente fala cadeira, cadeira é matéria. Quando a gente fala, vou estudar uma matéria, na faculdade a gente fala, vou pagar uma cadeira. É assim que funciona. E tem uma cadeira que a gente chama de Direito Civil. Direito Civil é, literalmente, a convivência em sociedade, tudo que abrange a convivência, desde que a pessoa nasce até quando ela morre, civilmente. E aí, bem engraçado, porque dentro dessa cadeira de Direito Civil, existe uma parte que a gente estuda que é Direito de Sucessão. Eu não vou falar nada difícil, tá certo, gente? Vou falar nomes tranquilos. Direito de sucessão é justamente o que o nome está dizendo. Vou suceder algo. E dentro de direito de sucessão, existe o termo herança. Não é novo para vocês, vocês imaginariam, né? Herança tem a ver com direito. Tem a ver com as nuances que existem no direito. Só que algo que muita gente não sabe é que dentro do direito de sucessão existe também o termo legado. Geralmente as pessoas não imaginam que existe um termo jurídico para a palavra legado. E aí eu queria explicar para vocês, o Espírito Santo nos direcionou nesse momento para a gente aprender um pouquinho sobre isso. Eu botei isso aqui só para a gente se nortear. A herança, como eu já falei com vocês, a herança está relacionada ao quê? Ao bem. Uma pessoa morreu, ela deixa aquela casa dela, ela deixa aqueles móveis dela, ela deixa tudo que ela já possuiu na sua vida e os seus herdeiros, ou seja, as pessoas que são descendentes dela, vão receber aquilo. Só que o que acontece? A herança, ela é vista como um bem universal. Eu botei aqui, universalidade. O que é isso, Débora? Por que chama de bem universal? Porque tudo que aquela pessoa deixou vai ser vista como um todo. Imagina um todo. Então, quando você olhar a casa daquela pessoa, junto com aqueles móveis, junto com tudo que ela deixou, o frigobar, o sofá, a cama, tudo aquilo que aquela pessoa deixou vai ser vista como um todo, parte de uma coisa só. É isso que a herança é. Então, o herdeiro, ele vai ou herdar esse todo, ou herdar uma parte desse todo. Mas vai ser considerado assim. Então, é assim que funciona a herança quando a gente vai ter os herdeiros. Todos os bens que aquela pessoa deixou vão ser considerados. E aí, quando a gente fala de legado, tem uma diferença bem particular. A gente geralmente não conhece, é algo bem específico da área. Mas o legado, para a gente entender melhor, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando uma pessoa faz um testamento, antes de morrer, a pessoa faz um testamento. Testamento é quando você coloca os seus desejos antes de morrer. E aí, no testamento, eu vou e falo assim: eu vou dar a minha casa, Brasil, Pernambuco, Recife, Rua Simões Neto, número 45, no bairro da Imbiribeira, para Débora Luna. A pessoa vai escrever assim. Isso que aconteceu foi legado. Como assim? Legado, ele é algo singular. Eu vou dar um bem determinado para alguém de uma maneira individual. Qual a diferença, então, entre herança e legado? Eu não falei que a herança é o quê? Universal. Legado, ele tem uma conotação singular. Ou seja, eu vou especificar a quem aquele bem vai ser deixado. Estão começando a entender? Está fazendo sentido para vocês? Então, é isso que acontece. O Senhor me ministrou para falar isso para vocês. Talvez agora, tá, mas o que é que isso tem a ver exatamente? A gente entendeu, mas o que é que isso tem a ver com o espiritual? A gente vai entender. Vamos com calma naquilo que o Espírito Santo quer falar para a gente. Amém? Em Romanos 8, 17, queria que vocês abrissem comigo.
Em Romanos 8, 17, um versículo bem comum. Mas antes de a gente falar necessariamente ler aqui esse texto, eu acho que é algo muito comum em nosso meio acontecer o quê? Quando a gente pensa em legado espiritual, a gente está falando aqui no Legacy, a gente não está no Legacy? E a gente vai estudar e aprender sobre isso. Quando eu falo de um legado espiritual, geralmente a gente quer comparar a diferença dele com a herança física. Legado eu deixo na pessoa. Herança é o bem que eu deixo na pessoa. Mas isso não é físico? A gente não está comparando com algo que é espiritual. Isso é muito comum de acontecer. Não está errado em fazer esse tipo de comparação de jeito nenhum. Só que às vezes a gente termina deixando de entender a herança espiritual que a gente tem em Cristo Jesus. Então, algo que está no meu coração para dizer para vocês aqui, a gente precisa entender a diferença entre a herança espiritual e o legado espiritual. Sim, a gente precisa entender a diferença entre a herança física, porque isso faz sentido para a nossa vida e isso é de extrema importância. Mas muitas vezes a gente esquece que a gente tem uma herança espiritual. E aí, bora ler agora Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Quando a gente, diante dos homens, diante de Deus, confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o que acontece? A gente passa pelo novo nascimento. Quando a gente está no novo nascimento, a gente entra dentro de uma aliança, e dentro dessa aliança a gente agora é filho, filho de Deus. Quando a pessoa é herdeira, quando eu falei lá no termo jurídico, ela herda, ela é quem? É o descendente daquela pessoa. Então essa mesma lógica, ela cabe aqui na Bíblia. Quando eu me torno filho de Deus, eu me torno herdeira de Deus. E co-herdeira com Cristo. Ou seja, quando eu passo pelo novo nascimento, agora eu sou uma nova criatura, o jugo do pecado não pesa mais sobre mim. Tudo aquilo que eu não tinha acesso por conta do pecado, agora é gratuitamente dado a mim por intermédio de Cristo Jesus. Então, existe uma gama de herança, uma universalidade de herança, um todo de herança que está ao nosso acesso, que o Senhor deu para nós. E aí eu queria que a gente lesse aqui junto, eu botei para projetar porque ele é um pouco maior. Em Efésios, para quem quiser anotar, Efésios 1, do 13 ao 14. Vamos lá ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito é a aprovação, que propuseram em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Pode deixar aí. É um texto longo, bonito, tem umas palavras mais difíceis, de Paulo aqui explicando. Mas o que é que eu quero que a gente entenda? Existem bênçãos espirituais que são de nosso acesso, a partir do momento que a gente foi adotada como filha. E aí, quando ele diz da adoção, ele fala que a gente também foi feito herança. Hoje nós fomos feitos herança do Senhor. Somos herdeiros de Deus e nós herdamos essa herança que vem do próprio Deus. E somos selados pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Penhor significa garantia. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. E tem tudo a ver com o nosso novo nascimento. Quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Isso é selado em nós como uma promessa, a garantia de que eu sou herdeira.
de que eu sou filha, de que tudo que o Senhor preparou está à minha disposição. Só que o que acontece? A gente entende, tá? Sou herdeira. Entendi, Débora. Eu sou herdeira, tenho uma herança e são bênçãos celestiais que estão à minha disposição, que estão a meu favor. Tá certo, entendi isso. Mas o que acontece agora? Eu me lembro que meu pai ele deu um exemplo que eu acho muito interessante e que vale a pena a gente ilustrar aqui. Imagina que eu vou fazer uma feira. Vou lá no mercado. Aí eu vou comprar, né? Vou comprar feijão, vou comprar arroz, vou comprar carne, vou comprar tempero, vou comprar tudo que eu preciso. Fazer aquela feira que você enche, que é o salário do mês da pessoa. Aí você vai lá em casa, coloca na despensa. A despensa tá cheia. Sabe aquela, quando tá, é lindo, né? Quando tá cheio em casa, a despensa, cheia de comida. Só que acontece uma coisa. Eu não sei cozinhar. E aí? Eu vou ficar com fome, não vou? A despensa tá ali. Tá tudo o que eu preciso para fazer minha comida. Mas eu não sei cozinhar. Não adiantou de nada. O que acontece? A herança do Senhor tá ali, disposta. Mas eu não conheço ela. Não sei o que ela é. Não entendo os propósitos dela na minha vida. Não vou ter acesso. Ela já está à sua disposição. Mas o acesso que você vai ter a essa herança vai depender do quanto você conhece dessa herança. E como é que eu conheço, Débora? A palavra. A gente entende, tem alguns mais gerais que a gente, por exemplo, entende a vida eterna. É uma herança. O perdão é uma herança. A justificação em Cristo Jesus é uma herança. Mas existe uma nuance de bênçãos espirituais enormes que o Senhor está ali, a mesa está imposta, a despensa está aberta. A questão é, eu estou disposta a tentar aprender, a tentar entender e colocar essa herança espiritual em aplicação na minha vida? É começar a tentar cozinhar, começar a tentar fritar lá a galinha, tentar temperar a carne, fazer o feijão, é se desafiar a fazer esse alimento, a desfrutar daquilo que o Senhor já colocou para você. Existe uma gama de coisas que vocês podem desfrutar, mas às vezes a gente não desfruta por quê? Falta de conhecimento. E a palavra do Senhor fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E existem muitas coisas que o Senhor dá pra gente e a gente não desfruta porque a gente não conhece. E essas ferramentas já foram dadas para nós. E eu tenho certeza que vocês são pessoas que entendem que a gente precisa se debruçar na palavra e que a gente precisa buscar entender essa herança que a gente recebe em Cristo Jesus. Então, é muito importante a gente entender que a gente tem essa herança espiritual. E é uma herança que a gente já tem, já recebeu em Cristo Jesus e a gente pode ter acesso. Então, o que é que está faltando para eu desfrutar do perdão total do Senhor? Da cura, da libertação que eu tenho por meio dele. Porque isso eu recebi, eu sou herdeira. Sou co-herdeira com Jesus. Dentro do projeto da família de Deus eu já faço parte. Então, a gente entendendo essa herança espiritual, tomando acesso dela, desfrutando dela, isso nos habilita a viver em plenitude. Plenitude do propósito do Senhor. Porque a herança nos habilita a fazer as coisas com plenitude. A herança do Senhor nos habilita a viver da maneira que o Senhor deseja e da maneira que o Senhor predestina para a gente, da maneira que o Senhor escolheu para a gente fazer. Só que a gente tá bom, Débora, a gente entendeu herança espiritual. Compreendi a importância. Eu entendi que eu preciso buscar saber mais, que eu preciso buscar entender o que está naquela dispensa e começar a botar a mão na obra. E é importante a gente entender isso, mas eu falei, existe uma herança física também. E a gente precisa saber a diferença porque é importante. Como a gente viu no termo jurídico, como eu expliquei no início, é tudo o que aquela pessoa deixou. Então, quando nosso pai e nossa mãe têm um bem específico, tudo aquilo que eles têm, em algum momento vai recair sobre nós. Essa é uma herança física que a gente recebe. Então, você não escolhe ser herdeiro, certo? Você é. Você é filho do seu pai e da sua mãe. Você é herdeiro. Tudo que eles tiveram, em algum momento, vai ser dado para vocês. Por quê? São sangue do seu sangue. Eles lhe geraram. E isso agora é seu. Vai ser seu em algum momento. E isso diz sobre a herança espiritual.
Uma vez que a gente está dentro da família de Deus, a gente compartilha desse sangue. O sangue de Jesus nos cobre, nos purifica, nos vivifica. E não é, eu escolho ser dele, não, você já é. Entendam isso, vocês têm essa autoridade por meio de Cristo de Jesus e vocês já são herdeiras. Ninguém pode dizer o contrário. Então, tudo aquilo que o Senhor diz a respeito de vocês já é, já é realidade na vida de cada um de vocês. Amém? Agora, vamos passar para um ponto. Entendemos a herança. Mas o legado. É legacy, né? O tema é legacy. E quando a gente pensa em legado, eu acho que é o mais comum no nosso meio a gente dizer herança é algo que eu deixo para alguém. Legado é o que eu deixo na vida de alguém. Está certo. Completamente certo. Não está errado. Mas é importante a gente se aprofundar nisso. Para que a gente possa entender como é que isso funciona na minha vida. Porque eu tenho certeza que todas aqui estão ansiosas para receber e para deixar um legado. Eu tenho certeza no meu coração, estou sentindo aqui que tem muita gente animada para que isso se torne uma realidade na vida de vocês. E quando a gente pensa no legado, bora lembrar do que eu disse no termo jurídico? O que é legado? É o que você dá especificamente para uma pessoa. Singular. Eu vou dar aquilo para uma pessoa. O legado, ele é algo que vai tocar o indivíduo. Vai tocar quem ele é, vai tocar sua essência. O legado espiritual vai tocar minha identidade em Cristo Jesus. E o Senhor quer que a gente entenda e desfrute do quê? Da herança que eu tenho nele. E é importante eu desfrutar das bênçãos do Senhor, porque ele deu pra gente. Porque a gente tem esse direito agora que eu sou filha. Mas o Senhor também quer que a gente desfrute e entenda do legado que ele colocou em cada uma. Existe um legado que a gente recebe como corpo. Existe um legado que a gente recebe dos nossos pais. Existe um legado que a gente recebe especificamente de nossa vida pelo próprio Deus. Um legado que toca a nossa identidade. Está na constituição do ser e do dar. O legado é a via de mão dupla. Uma vez você recebe, uma vez você dá. E vai estar sempre esse ciclo. O legado funciona assim. E aí eu voltei, Gênesis 18, do 19, diz assim: Pois eu os escolhi para que ordenem aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça ver a Abraão o que lhe havia prometido. Aonde é que a gente está aqui? Acredito que todas tenham conhecimento da história de Gênesis. E para a gente entender legado, o que é importante? O plano de Deus sempre foi geracional. O Senhor nunca quis abençoar só uma família. Quando ele fala com Abraão, o que é que ele fala quando ele promete? Por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. O plano do Senhor sempre foi de gerações. E aqui, quando ele está falando com Abraão, pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Ou seja, o papel de ensinar, de passar um princípio para os descendentes. E isso tem a ver com o legado que nós recebemos em Cristo Jesus. Em Salmos 44, no versículo 1, queria que vocês abrissem esse agora. Amém. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. O que é que o salmista está falando aqui? Houve algo que foi deixado para eles. E eles dizem: com os nossos próprios ouvidos nós ouvimos. Nossos pais têm nos contado o que outrora fizeste. O que é isso? Eles ouviram dos seus pais o que o Senhor fez no passado. Isso foi deixado como um legado na vida deles. Se você botar, pesquisar assim no Google, a palavra herança na Bíblia, vai aparecer muito. Muito, 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 muito. Agora coloca legado, não aparece. Legado não aparece. E o que a gente
pode usar e entender da palavra, tá de forma indireta. Mas a gente sabe que o legado está lá. Não está escrito como herança, mas o legado está lá. E o que acontece? Quando a gente pensa no legado, ele é uma constituição de uma semente para o futuro. O legado, ele nunca vai ficar só em mim. A gente não viu, a pastora Ana Dácia não falou? Você querendo ou não, você vai deixar um legado. Porque ele toca o futuro. Ele toca a sua descendência. E mais do que ser uma mera informação. A gente não viu aqui Abraão falar para os descendentes. O salmista, quando está falando aqui, eu ouvi sobre as coisas que o Senhor anteriormente fez. É importante passar a informação. É importante passar o princípio. Legado tem a ver, sim, com você transmitir daquilo que você tem recebido quanto informação, sim. Porque eu tenho certeza que hoje todas aqui estamos de pé porque fomos bem ensinadas nos princípios, na palavra do Senhor, no entendimento daquilo que Ele quer fazer em nossa vida. A gente entendeu, essa é a obra de Cristo. E por isso eu estou aqui. Em algum momento a gente foi ensinado. E isso foi passado e transferido para a nossa vida. Só que o legado, ele não é mera informação. Porque informação, ela é boa, ela é eficiente, ela é importante. Mas ela, se ela não desce ao nosso coração e se torna um aprendizado, ela não adianta de nada. É a mesma coisa quando você está na escola, você está assistindo aquela aula, você até escreve, mas se você não estudar, na hora da prova, vai conseguir fazer? No máximo lembra de uma coisa ou outra, mas você não tem a segurança de quando você estuda, de quando você faz uma questão, de quando você aplica a informação que você recebeu. Essa lógica funciona também para o legado. Quando você diz, eu vou transmitir um legado, não é simplesmente eu vou dar uma informação para aquela pessoa. Legado é sobre ser referência. Legado tem a ver com ser referência. Quer ver exemplos na Bíblia de que não deram certo? Homens de Deus, homens usados, homens que foram ferramentas do Senhor para tocar uma geração, mas não deixaram o legado da maneira como deveriam. Davi. O filho de Davi, Absalão, perseguiu ele até o final da sua vida. Terminou sendo incômodo. Ele sofreu, sofreu. E quando você vê Davi falando, quando Absalão morre, existe muito ressentimento. Uma tristeza que envolve Davi. Eli, sacerdote Eli, e os seus filhos. Você vê a diferença. Quando ele estava lá, estava na arca, estava no tabernáculo, mas os seus filhos profanavam e ele deixava. Eles não sabiam o que era certo para fazer? Não tinham informação de como é que funcionava? Mas a questão é de ser referência. A gente tem o rei Ezequiel. Rei Ezequiel, quando a gente está em Reis estudando, a gente está lendo, fala como o rei que agradou o coração de Deus ele foi. Combateu a idolatria. Foi contra muitas coisas que outros reis tinham feito. Mas depois de Ezequiel, quando vem o filho dele, rei Manassés, envolvido com a idolatria, amaldiçoou a nação de Israel com seus atos. Alguma coisa deu errado. Como é que um rei, como é que um pai que está diante do Senhor, que conhece aquilo do Senhor, e quando tem o filho vive totalmente diferente. Óbvio, a gente entende que o filho não vai ser igual ao pai, certo? Não é questão de você ser igual, é questão de que mensagem eu estou passando, porque a palavra do Senhor fala, ensina a criança o caminho que deve andar, e um dia ela não vai se desviar dele. A gente entende que a palavra do Senhor, quando ela é lançada na vida de uma pessoa, ela não volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito. Então, o legado tem a ver sobre nós termos referência. Muito além do simplesmente eu vou deixar na vida da pessoa que tipo de pessoa eu estou sendo, que tipo de referência eu estou sendo. Eu recebi essa herança do Senhor, eu recebi esse legado do Senhor, e o Senhor não quer que fique só em nós. Ele quer que isso seja transmitido, porque o Senhor sempre foi um Deus de gerações. Isso tem a ver com as pessoas com que a gente convive,
Quais são os relacionamentos que eu tenho? Com as pessoas com quem eu convivo? Que tipo de referência eu estou sendo para elas? E em João 17, 19, a gente está lendo, né? João 17. E é muito bonito essa passagem. E ele fala: em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Em favor deles eu me santifico. Quando Jesus estava orando lá, o que é que ele quer dizer com isso? O que é que ele quer que a gente entenda com isso? O Senhor está falando, o Senhor não era Deus? Por que ele está falando que ele vai se santificar? Ele já não é santo? Mas o Senhor, ele deu o exemplo para nós daquilo que precisamos fazer. Antes ele fala que a santificação tem a ver com a palavra. Ele diz, em favor deles, eu estou me santificando para que eles também sejam santificados. Isso tem a ver com o legado. Tá, Débora, eu entendi que a gente tem essa responsabilidade. Mas eu preciso receber isso também, né? Eu preciso compreender isso. Tá, eu sei que eu preciso fazer, mas e o ser? Eu falei, o legado está na construção do ser e do dar. A gente recebe um legado do Senhor. E legado não é chamado, certo? São coisas diferentes. Mas o Senhor, ele derrama um legado sobre nós como igreja. O que ele passou, o exemplo que ele deu para nós. Eu não disse aqui um exemplo que ele falou? Em favor deles eu me santifico. Quando a gente conhece a palavra, quando a gente lê os evangelhos, quando a gente busca entender e compreender aquilo que o Senhor fez, o que é que de ensinamento ele deu para nós? O que é que de referência ele deu para nós? Se a gente fosse falar, ia ser o dia inteiro. Não ia ser? Porque quantas coisas o Senhor nos ensinou. Quantas coisas o Senhor fez questão de explicar direitinho pra gente. Fez questão de falar parábola. Fez questão de corrigir quando fosse necessário. Fez questão de ensinar a gente a orar. Fez questão de a gente entender o quanto a gente é amado. Muitas vezes o Senhor falou, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou falando isso para que eles entendam. Muitas coisas o Senhor Jesus fazia para que a gente entendesse. Para que a gente soubesse. Porque ele sabia esse papel de referência que ele tinha sobre as nossas vidas. Não só dos seus discípulos que estavam fisicamente ali com ele, mas toda uma descendência de filhos de Deus que iam resultar a partir daqueles 12 homens. A partir de todas aquelas pessoas que conviviam com Jesus. E isso toca a nós. Se nós estamos aqui, é porque o legado do Senhor Deus é certo, deu certo. E continua a se perpetuar de geração em geração. Porque pessoas entendem, recebem o legado do Senhor e transmitem a outros. Em favor deles, eu me santifico para que eles sejam santificados pela verdade. Então, existe dentro da palavra tudo. Tudo que a gente precisa saber do legado. O que é que o Senhor nos ensinou? Existem ensinamentos que a gente conhece, os básicos. Que o Senhor falou, como eu disse, da oração. Bem-aventuranças. Quando ele explicou sobre os últimos dias. Quando ele falou sobre a videira. Sobre nós sermos os ramos. Muitas coisas o Senhor falou para nós. E o que precisamos falar é aquilo que eu já falei desde o início. Precisamos buscar conhecer. Não esperem que eu vou estar aqui, as pregadoras que vocês vão escutar também vão falar coisas importantes sobre o legado que a gente precisa entender para aplicar. Mas não esperem que isso seja o todo, porque isso não é. O que vai acontecer depois desse legacy é responsabilidade de vocês. E entender que existem coisas específicas e existem coisas que estão na palavra. Não é uma voz do céu que vai vir dizer o seu legado e fala. Não vai ser assim. O senhor pode? Pode. Mas não espere que seja aquela coisa maravilhosa, extraordinária, porque está tudo aqui. Isso já é extremamente extraordinário. A gente tem que parar de pensar em normalizar a palavra. A palavra é revelação do Senhor. A palavra foi inspirada. Os homens que escreveram foram inspirados por Deus. Aqui contém a palavra do Deus vivo. Do Deus que a gente serve, do Deus que eu falei, eu vou servir ele e ela está aqui. Isso é a palavra do Senhor e a gente precisa olhar para a palavra do Senhor
com a devida responsabilidade, com o devido temor, porque isso aqui é o que ele disse, e a palavra dele tem poder. Uma vez o Senhor falou, a gente viu com a Edmeia falando sobre Eva, e uma das coisas que ele falou, quando o Senhor disse, haja luz, o verbo encobrido pelo Espírito se tornou realidade. Quando Maria engravidou, quando o anjo passou aquela palavra para ela de que ela teria o Messias, ela também, pelo Espírito, recebeu aquilo. A palavra do Senhor é a própria ação do Espírito Santo. Então, quando a gente for falar de herança, quando a gente for falar de legado, é a gente entender, eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra do Senhor e eu preciso buscar e eu preciso entender ela. Às vezes é difícil. Ah, a carne quer falar, a carne quer brigar com a gente, a carne quer dizer que tudo bem, não porque eu estou muito ocupada, não porque é difícil, não porque existem muitas coisas que eu preciso fazer. Desculpa, você desculpa, porque a questão é prioridade. Porque quando a gente gosta, quer fazer alguma coisa, a gente prioriza. Porque quando a gente entende a importância, a gente prioriza. A gente dá o nosso tempo, a gente arruma um jeito e faz acontecer. Eu tenho certeza que vocês ansiosos aqui tiveram que sacrificar alguma coisa para arrumar a mala, para chegar aqui. Tiveram que sacrificar tempo, tiveram que sacrificar alguma coisa para estar aqui. Mas o Senhor quer que a gente também tenha esse tipo de expectativa na nossa devocional, no nosso momento com Ele. E não tem nada melhor do que desfrutar a herança e o legado no íntimo com o Senhor. E entendendo o quanto nós somos amadas. A gente viu a música, o poder do seu amor. Gente, herança e legado tem tudo a ver com isso. É o amor de Deus sendo manifesto nas famílias, sendo manifesto nas gerações. E o Senhor deseja que a gente viva isso. E aí, pode botar, Lucas, tá aqui transmitido. Uma coisa que eu acho muito interessante, quando tem todo o processo da Terra Prometida, a gente vê Josué lá, desbravador, conquistando as terras. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí todo o povo falou, nós vamos também. Conte comigo, minha família, Israel vai servir ao Senhor. Só que com o decorrer do tempo, vai chegar na história lá de Israel que diz que passou a geração de Josué, passou lá, só que chegou um momento que teve uma geração que não conhecia o que o Senhor tinha feito. Imagina, em um momento que tudo aquilo aconteceu, Mar Vermelho, povo no deserto, eles conseguiram conquistar as terras, derrotaram os inimigos de Israel, os inimigos de Deus. Chega uma geração que está em pé lá e já não conhece, e já não sabe. O que aconteceu nesse meio termo, nesse tempo aí? Não era eu e minha casa serviremos ao Senhor? É porque muitas vezes a gente não tem um entendimento de que, tá, eu estou vivendo. Isso aí. O Senhor me chamou para isso, eu vou ministrar, eu vou servir, eu vou cumprir o propósito do Senhor. A gente faz, a gente serve, glorifica o nome do Senhor. Ótimo. Mas o que é que isso tem feito para tocar outras vidas? O discipulado. Quando a gente ministra alguém, quando a gente se relaciona com alguém, a gente dá da gente para aquela pessoa. E vem para pensar, as pessoas que estão ao meu redor, como elas estão? Elas estão recebendo do Senhor? Elas estão tendo dificuldade? Elas não conhecem ao Senhor? O que é que eu tenho feito para que isso se torne realidade na vida delas? De elas conhecerem ao Senhor. E se elas não estão vendo o impacto da minha vida, por quê? Não é simplesmente porque eu sou, é porque Jesus é através de mim. Se algo acontece, é porque é Ele através de mim. Então, se isso não está gerando impacto na vida das pessoas ao meu redor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do lugar. E a gente precisa entender isso. Que a gente precisa transmitir o que a gente recebe do Senhor. E nós recebemos salvação, perdão, vida eterna.
amor, graça. Bora falar a listinha? Vai vir a listinha. As coisas que a gente recebe do Senhor e as coisas específicas. Porque o Senhor depositou uma identidade em cada um de vocês. O Senhor depositou um chamado. Porque quando nós fomos enviados aqui para a terra, é porque a gente tinha um propósito de glorificar o nome dele. Então, quando o Senhor pensou cada um de vocês, quando o Senhor olhou para cada um de vocês, ele desenhou vocês. Criou um propósito. Existe aquela área ali, onde eu ainda não sou glorificado. Vou levantar essa pessoa. E essa pessoa vai fazer a minha vontade. O Senhor quer que a gente desfrute do legado. E desfrutar do legado é eu ser e eu dar. É eu não meramente passar uma informação dizendo que Jesus é bom, Jesus é legal, que a gente precisa se arrepender. Mas é eu viver isso. E as pessoas serem tocadas por isso. Então eu quero receber. Quero receber esse legado do Senhor. Eu quero viver em plenitude o legado do Senhor. Mas legado espiritual, ele não é só simplesmente daquilo que a gente recebe do Senhor. Porque a gente recebe também dos nossos pais. A gente recebe também dos nossos líderes, das pessoas que cuidam da gente. Isso são legados que são deixados na nossa vida. Os princípios que eles passam pra gente, a maneira como eles se portam, o que nossos líderes falam, a convivência do discipulado, isso tudo são legados que são deixados pra gente. E existem legados que não são positivos. Infelizmente, a vida de todo mundo nem sempre foi no berço de pais que temem ao Senhor. E até nos que temem ao Senhor, os pais são falhos. São pessoas que estão no processo de santificação como cada um de nós aqui. E às vezes a gente é marcada por legados negativos, por heranças negativas. Porque quando a gente fala de herança no físico, quando a pessoa, não falei que a pessoa herda todo aquele patrimônio daquela pessoa, todos os bens daquela pessoa, ela recebe tudo de bom que a pessoa tem. Mas se aquela pessoa tiver uma dívida, ela vai receber também. E ela que vai ter que pagar. Porque ela é herdeira. E às vezes a gente termina recebendo débitos, coisas ruins, como heranças, como legado também. E quando isso acontece, isso macula a nossa vida, sim. Mas uma coisa é que eu comentei com vocês aqui. Tudo a gente já tem livre acesso. A libertação está lá no depósito. A cura está lá no depósito. O perdão está lá no depósito. Novidade de vida está lá no depósito. Bem-aventurança está tudo lá. Se eu ainda vejo que minha vida tem sido influenciada por legados negativos que infelizmente foram depositados em nós, eu preciso tomar acesso daquilo que já está na dispensa. Porque o Senhor já tomou nossas chagas, o Senhor já nos libertou. E nós já temos isso. E é no nome de Jesus que a gente vivencia isso. Que a gente torna isso aplicável em nossa vida. Então, Débora, você não sabe como foi difícil para mim a minha vida. Você não sabe as dificuldades que eu passei. Os níveis de trauma, às vezes, as pessoas que me machucaram. Você não sabe, é difícil. Eu não estou dizendo que não é difícil. É, e dói. Dói porque às vezes a gente foi ensinado a fazerem coisas que não estão de acordo com a palavra. E a gente precisa ir de contra a cultura que nos é imposta. E às vezes não são nossos pais, às vezes está dentro da escola, está dentro do ambiente que a gente está estudando. Aí tem professores que ensinam doutrinas, que ensinam ideologias que são contrárias àquilo que a gente acredita. Isso fica na nossa mente. E se a gente deixar, isso torna-se um legado. Quantas vezes a gente já escutou testemunho de pessoas que era, essa pessoa era bênção. Essa pessoa estava lá, firme, servindo, crescendo diante de Deus, abençoando outras vidas. Chega na faculdade, não está mais na igreja. O que aconteceu? Filtrou informações, filtrou princípios que não são do Senhor. E começou a viver aquilo. Porque a gente recebe e a gente dá. E esse dá, a gente torna em vida para nossa em vida para nossa vida é ótimo. Mas isso se torna em uma realidade. E talvez não, certeza, essa pessoa não recebeu e não aprendeu e não buscou dos princípios do Senhor como ele deveria buscar. Porque se soubesse,
Porque se tivesse encravado, selado no seu coração, esse tipo de coisa não acontecia. Esse tipo de situação não teria se tornado realidade na vida daquela pessoa. Então, quando eu entendo que eu recebi algumas coisas negativas na minha vida e eu não quero deixar isso passar. Não quero. Não quero que isso toque outras vidas. Não quero que isso toque as pessoas que estão ao meu redor, que toquem meus colegas, que toquem meus futuros discípulos, que toquem as pessoas do meu ministério. Então precisamos buscar isso diante do Senhor. E é saber também pedir ajuda. Primeiramente, óbvio, ao Senhor. Direcionamento. Eu preciso buscar, antes de falar com A, B ou C, eu preciso colocar isso diante de Deus. Mas o Senhor coloca pessoas que transmitem legados positivos em nossa vida, pessoas de autoridade, pessoas que podem nos abençoar. E a gente precisa abrir o nosso coração para sermos libertos, para sermos curados. Quando a palavra do Senhor fala no Novo Testamento, confessai o pecado de uns aos outros para sermos curados. A comunhão está para isso, para nós crescermos como corpo e avançarmos juntos e vivermos a realidade do legado que nós recebemos do Senhor e transmitir isso para outras vidas. E a gente entendeu, Débora? Existe diferença. Herança espiritual, tem uma herança física, material, tem um legado espiritual também, tem um legado material. Aí entendeu que existem essas diferenças, mas aí entendeu que a gente precisa aplicar, que a gente precisa entender a palavra. Então, o que acontece? A gente vive em uma sociedade extremamente materialista, não é verdade? A gente gosta de ter. Não é ruim o ter, mas o que depende de isso ser bom ou de ser bom ou negativo para nós é o nosso coração. Aonde é que está o nosso coração em receber? E às vezes o nosso coração em receber coisas espirituais está no lugar errado. A gente quer receber algo espiritual, quero receber esse legado espiritual, quero agir dessa forma, mas na verdade não é a forma que o Senhor quer para você. Você tem que entender que você é singular, que você é única, que o Senhor depositou algo em você que ninguém mais tem, porque Ele desenhou cada um, colocou uma digital em cada um, porque cada um aqui é diferente. Então, não é comparar o legado à herança da amiguinha, é você viver o que o Senhor colocou sobre você. E não tem problema. Isso é diferente. Porque o Senhor fez cada um aqui diferente. Porque cada um aqui faz parte de um membro e cada membro tem uma função. Então, dentro do legado, de eu funcionar o legado, pode ser que possa ser de maneiras diferentes. As heranças podem se manifestar de maneiras diferentes, porque somos diferentes. E tudo bem. E tudo bem entender que a gente é única diante do Senhor, de que a gente é amada e preciosa. De que o jeito que o Senhor me fez falar, de que o jeito que o Senhor me fez reagir, está dentro da identidade da essência. Óbvio que existe caráter. Caráter é outra coisa. Caráter é corrigido. Quando a pessoa tem um caráter falho, ela é corrigida. Porque nós somos homens. Nós temos a natureza da carne. E quando a gente recebe o Espírito, existe a guerra entre o Espírito e a carne. Eles militam um com o outro. E amém, amém, Espírito Santo. Amém. Falou aqui. Três meninas, podem levantar rapidinho. 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 Três, só três. Pode vir pra cá. Fiquem aqui, linha reta. Certo? Vem pra cá. Vocês vão virar pra cá, essa direção aqui. Coloca a mão no ombro da outra. Pronto. Vamos explicar agora. Isso aqui é corpo, alma, espírito. A gente é dividido em três, certo? Tessalonicenses, Paulo fala que a gente é dividido em três. A criação fala sobre três: Pai, Filho e Espírito Santo. Sólido, líquido e gasoso. Tudo volta em uma trindade. O Senhor se manifesta nessa trindade. E a gente foi dividido no corpo, na alma e espírito. E nós somos o quê? Seres espirituais, certo? Quando o Senhor colocou e nos criou, Ele soprou o fôlego de vida no homem. Nós recebemos isso. E nós somos espírito. Espírito. O que a gente tem é aqui, esse corpo, é como se fosse uma casca daquilo que a gente tem dentro.
Quando o Senhor criou o homem e a mulher lá, ele criou o espírito. E a gente tem aqui a nossa alma. A alma tem os nossos sentimentos, pensamentos, personalidade, tá tudo aqui em volta da alma. Então o que acontece? A alma, ela sempre precisa de alguém para governar ela. A alma, ela é alguém que precisa se submeter a alguém. A alma sempre foi assim. E quando a gente tinha o espírito, quem ela se submetia? Ao espírito de vida, ao espírito de Deus que foi soprado sobre nós. Mas o que acontece? O homem pecou. O homem caiu, destituído da glória de Deus foi. Aí o que aconteceu? Tá. O espírito saiu. Aí o que sobrou? Sobrou a alma, sobrou meu corpo. Agora eu só tenho esse, mas como a gente disse, a alma precisa se submeter a alguém, ela não governa sozinha, ela precisa de um espírito. E quem é que está governando ela agora? O espírito que habita no mundo, o espírito do engano, o espírito da mentira. E ela vai e se submete. Eu não vou botar ninguém não para ser o espírito da mentira, tá, gente? Se submete ao espírito maligno. E agora a minha carne está sujeita, meu corpo, minha alma, estão sujeitas a uma cultura que é contrária à cultura do Senhor. E a gente vive essa vida. Uma natureza pecaminosa. Só que o que acontece? O Senhor fez a obra redentora. O Espírito Santo nos convence. Uma vez a gente confessa, agora é novo. Vem. Voltou. Voltou ao plano original, certo? Só que o que acontece? A alma aqui passou muito tempo servindo outra coisa. Servindo a cultura que não é do reino. Então, o que ele aprendeu, o que a carne sofre, as características, as cicatrizes da carne, são por conta do espírito maligno. Aí vem aqui o Espírito Santo. Vem aqui o Espírito de vida. Ah, entrei. Tá lindo, de volta. Mas é só isso? Não. Ele está acostumado a obedecer outra coisa. Por isso que Paulo fala, minha carne milita com o Espírito. Porque agora existe uma guerra de quem é que governa. E a gente tem o entendimento que no Senhor Jesus, ele possui toda a autoridade de governar a minha alma, de governar o meu corpo. Só que a gente precisa o quê? Entender a autoridade que a gente tem no Senhor Jesus. E que uma vez o Espírito Santo reina sobre mim, ele governa sobre mim. Que uma vez que eu fui adotada como filha, agora a herança eu tenho. A minha alma recebe essa herança. O meu corpo responde a essa herança. A minha alma recebe o legado. O meu corpo responde esse legado. Mas vai vir guerras. Vão haver situações difíceis. Vão haver tentativas de heranças negativas, de legados negativos. O corpo, a alma vai estar militando. Por quê? Ela está acostumada a obedecer outro. Mas agora é nosso papel, com o Espírito, na autoridade do nome de Jesus, governar. E voltar a esse plano original, que é multiplicar. Uma família que o Senhor constituiu para multiplicar e abençoar outras. Porque o Senhor é geracional e ele é um Deus de famílias. Pode sentar. Amém. Ó, foi o Espírito Santo, viu, gente? É ele que faz as coisas. E aí nós entendemos que a gente recebe esse legado por intermédio de Cristo. Que a gente recebe esse entendimento. Realmente eu preciso fazer isso. Existe essa guerra. E como é que vence? A gente tá lá, Efésios 6, a gente sabe, tem a armadura de Deus. Capacete da salvação, tem a palavra que é a espada, tem o escudo da fé que nos protege dos dados inflamados. E isso, tudo isso é muito importante. Mas é aquilo que a gente já escutou muitas vezes. Quem é que eu estou alimentando mais? Quem é que eu estou fortificando e fortalecendo mais? Para eu vivenciar esse legado do Senhor, óbvio eu recebo, mas eu preciso manter e dar isso. E mesmo que a gente tenha essas influências negativas, agora que eu entendo e tenho acesso e sei como usar aquilo que está na dispensa, eu vivo em quê? Plenitude. E agora vivo em plenitude. E muito além do que coisas materiais, muito além daquilo que eu possa receber fisicamente, que são coisas boas, são bênçãos do Senhor para a nossa vida.
Mas o Senhor tem um propósito maior. E aí eu queria que a gente lesse Lucas, que quer anotar, Lucas 12, do 13 ao 21. Vai estar aqui projetado. Ele diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado em guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, argumentava consigo mesmo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí maiores, e ali recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. O que aconteceu até agora? Um homem falou com Jesus. Vê o homem falar com Jesus. Fala pro meu irmão repartir essa comigo. Bonitinho, né? Falar com Jesus. Aí Jesus vai e fala o quê? Por meio de uma parábola. Porque, como a gente disse, o Senhor faz questão de nos ensinar, de ser a referência para a gente aprender. E aí, nessa história, um homem tinha um campo, o homem era rico, prosperava. Prosperou tanto que os lugares que ele tinha já não aguentavam. Ele precisava ampliar aquilo. E aí, quando aconteceu aqui, ele diz: vou destruir os meus celeiros, vou reconstruir, para eu ter e guardar todos esses meus bens. Pode passar. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ele falou: agora, depois que eu guardar tudo, eu vou dizer a mim mesmo: ó, sou top. Tenho tudo, o que eu tenho é ainda mais, e tem de sobra, vou ter que construir mais para guardar o que eu tenho. Acho que minha vida é ótima. Ter tudo aqui guardado comigo. Aí o que o Senhor fala? Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Pode deixar aí. Aí já conhece essa parábola, acredito que muitos de vocês já conhecem essa parábola. Aí o Senhor vai e confronta aquele homem. Quando ele diz: Hoje vão pedir a sua alma, ou seja, hoje vai ser um momento que seu espírito vai voltar na morte que chega para todos nós. E quando a gente morre, a palavra do Senhor fala: segue a morte, segue o juízo. O momento que a gente vai se encontrar com o Senhor. E se formos salvos, teremos a vida eterna. Se não, a morte eterna. E o que é a vida eterna, a gente aprendeu em João 17, é conhecer a Deus e Cristo Jesus. Essa é a vida eterna que a gente herdou, por meio da adoção como filhos. E aquele homem, ele teve uma vida abundante, teve uma vida rica, teve uma vida que, se olhar para os padrões assim, é aquele cara, tem aquele prédio naquela rua assim, empresarial, que é aqueles vidros que refletem assim de um jeito que ofusca você, que tem todo aquele dinheiro, tem aquele carro, que é bem sucedido, viaja todo ano, ele vai para os lugares que ele quiser, ele é bem aceito no seu trabalho, tem uma boa família, tem tudo. E ainda tem mais. E o tanto que ele tem, ele precisa ainda de outros lugares para colocar. E o que foi o problema desse homem? Ele guardou só para ele. Tudo aquilo de bom que ele tinha, ele, em vez de pensar, poxa, meus celeiros agora estão cheios, por que eu não dou? Já que eu já tenho mais daquilo que eu necessito. Mas aquele homem não pensou nisso, ele pensou em reter daquilo que ele tinha recebido. E muitas vezes a gente tem esse entendimento. Às vezes não é porque inconscientemente a gente termina retendo daquilo que a gente recebe do Senhor. E se o Senhor me deu uma herança, se o Senhor me deu um legado, eu preciso entender o quê? Que é para eu repartir daquilo que eu tenho recebido. O Senhor sempre fez questão de dizer que a gente precisa ensinar. No discipulado, o Senhor nos deu a referência. O quando ele parou para ensinar. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, o quanto o Senhor diz sobre ensinar, sobre conhecer, para as famílias, para os reis.
Para Abraão, para Isaac, para toda a descendência de Israel, o Senhor sempre fez questão de que eles fizessem isso, recebessem isso e passassem, para que eles não se esquecessem da aliança que o Senhor fez com eles. E a gente precisa compartilhar disso. A gente não foi chamada para reter daquilo que o Senhor tem dado para nós. E a gente viu, a gente tem todo esse depósito. Mas mais do que eu comer sozinha, eu gosto de comer com alguém que eu gosto. Não sei vocês. É ótimo tempo de mesa, a gente gosta de falar tempo de mesa com a pessoa. No discipulado teve tempo de mesa. É ótimo. Comunhão. Você fazer a comida para uma pessoa que você ama. Isso é prazeroso. Você tá lá, às vezes não é nem só fazer comida, você vai no restaurante com o que você gosta, isso é ótimo. Isso é bom. E muitas vezes a gente tá lá, a dispensa tá lá. Eu faço minha comida, porque eu sei agora que eu posso fazer, mas não chamo ninguém. Fico lá comendo sozinha. E pessoas que poderiam ter esse depósito que eu tenho e que poderiam ter entendimento de que pode usar esse depósito, não tem porque eu simplesmente não. Eu já tenho muita dispensa, né? Vou ampliar, colocar mais. E deixa assim. E pensa que a vida é só essa. E aí, na última pergunta, é o que eu quero deixar para vocês. E o que tens preparado? Para quem será? O que você tem feito é para quem? O que você tem realizado é para quem? Para quem isso está sendo realizado? Para quem isso está sendo mostrado? Óbvio, fazemos isso para a glória do Senhor. Ele é a nossa primordial motivação. Nosso coração está em glorificar Ele. Isso é óbvio, isso é entendimento que a gente tem. Mas mais do que isso, o que eu tenho feito para as pessoas ao meu redor? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho preparado? Porque o propósito do Senhor foi para a gente servir. O propósito do Senhor foi para a gente tocar outras vidas, para a gente ministrar outras vidas. Eu recebo, eu sou curada, sou restaurada. Mas o Senhor também quer que a gente toque outras vidas. O que eu tenho preparado? Para quem é isso? Para quem isso está sendo? E a gente vai entender no decorrer desse legacy o que é receber isso mais profundo e o que é dar isso. Mas a gente precisa entender que isso também é a nossa responsabilidade. Eu falei muito responsabilidade aqui. Eu percebi, eu falei muito responsabilidade. Mas porque é importante. Vocês são meninas que foram abençoadas e agraciadas pelo Senhor. Se vocês forem falar com as mulheres que estão ali, muitas queriam ter a oportunidade que cada uma de vocês estão tendo aqui. E a quem muito é dado, muito vai ser cobrado um dia. Se desde nesse momento, porque quando a gente está na adolescência, é o momento de quê? É o momento de a gente se conhecer. É o momento que a nossa identidade, a gente está sendo formado, nosso caráter, nossa personalidade, a gente está conhecendo. O que é que eu gosto de fazer? Quem eu sou? Por isso que às vezes é um pouco confuso algumas fases da nossa vida, mas a adolescência tem isso. E vocês foram agraciadas pelo Senhor de, nesse período, nessa fase tão importante na vida da construção de uma pessoa, vocês terem o Senhor. Vocês terem o entendimento daquilo que o Senhor quer fazer. Daquilo que o Senhor é na vida de vocês. Então, que vocês possam olhar e falar, tá, Débora, eu sei, mas você está botando muita responsabilidade no meu ombro. O que é isso? Eu sou jovem, sou adolescente ainda, tem muita coisa para viver, tem muita coisa para fazer. Sim, cada coisa no seu tempo. A fase de vocês é para vocês viverem em plenitude. A adolescência é para você viver e aproveitar ela em plenitude. Mas isso não isenta a gente da obra do Senhor. Independente da idade, o Senhor usa quem Ele quer. Samuel tinha quantos anos quando o Senhor falou com ele? Tinha 7. Quando Jesus, ele foi lá, ficou falando lá com os mestres, ele tinha quanto? Tinha 12. O Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. E se vocês estão aqui, é porque o Senhor tem um propósito nas suas vidas e querem usar vocês hoje, com a idade que vocês têm. Quando Paulo falou para Timóteo, não deixe que os menospreze por conta da sua mocidade. Não achem que vocês são poucas coisas porque vocês são pequenas ainda, porque são mais novas. Claro que o entendimento, por exemplo, que vocês vão ter de herança e legado vai ser diferente das mulheres que já são mães, que trabalham, que recebem um salário. A, a perspectiva vai ser diferente para elas. Mas vocês não deixam de receber isso só porque vocês são mais novas, ou de entender isso só porque são mais novas.
Porque vocês têm as pessoas ao redor de vocês que vocês podem transmitir. E vocês têm um relacionamento do Senhor em que vocês podem receber. Então é você pensar, o que eu tenho preparado, o que eu tenho feito na minha vida vai tocar alguém. Isso vai acontecer. Uma hora ou outra isso acontece, isso se torna realidade. Alguém vai ser tocado pela minha vida e o meu legado vai ser transmitido. E é parar para pensar, eu estou sendo essa referência, eu estou sendo essa pessoa em que as pessoas podem olhar e dizer, menina de Deus, essa pessoa aqui, ela revela Cristo. E não é só para as pessoas da igreja não, viu? Porque quando os discípulos do Senhor foram reconhecidos como cristãos, não foram pelos próprios cristãos, não. Em Atos lá fala que foram as pessoas que olhavam eles que os chamaram de cristãos. As pessoas de fora reconheceram o Deus a quem eles serviam. E isso precisa tocar a nossa vida. Então, Senhor, eu quero receber. Eu quero entender esse legado, eu quero conhecer. E eu sei que isso é responsabilidade minha. E eu quero entender mais desse legado e viver esse legado. Mesmo que eu tenha recebido coisas negativas na minha vida, mesmo que eu tenha recebido situações ruins que me macularam. Eu disse, o corpo tem cicatrizes do pecado. Mas agora eu tenho acesso à libertação, eu tenho acesso ao perdão e à cura. E eu não posso deixar que eu venha ferir a outros porque eu fui ferida. De que eu venha macular outros porque eu fui maculada. Eu agora tenho Cristo. Isso é suficiente. Eu tenho Jesus e ele basta para minha vida. Eu tenho Cristo e ele é tudo que eu preciso. A graça dele é suficiente para nós. E a gente tem isso nele e a gente precisa entender. E mais uma vez eu falo, isso aqui é a palavra de Deus. A gente precisa tratar com devido respeito àquilo que o Senhor fala. E se o Senhor falou que a minha herança está aqui, se aqui está o meu legado, eu preciso olhar com devido respeito a isso. E buscar entender isso. Porque, gente, o conhecimento é que nos habilita a viver em plenitude e a fé da gente é racional. Quando fala em Romanos 12, 1, 2, o nosso culto racional, porque nós precisamos entender para aplicar. Porque não adianta estar lá recebendo do Senhor, mas não sabe o que está recebendo. Não sabe o que está fazendo. Eu preciso conhecer e aplicar isso na minha vida. Amém? Amém? Vamos orar. Quando eu estava preparando essa ministração, eu fiquei assim, Senhor, o que é que eu faço? Porque são coisas diferentes e para tentar elas chegarem todas em um ponto comum é um pouco desafiador e eu queria que vocês entendessem tudo aquilo que eu fosse falar com vocês. E eu queria que... Calma, voltando aqui. E eu queria que vocês entendessem aquilo que o Senhor queria falar com vocês, né? E eu tentei falar com muito cuidado. E uma coisa que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Ele disse, eu quero que as minhas meninas desfrutem da minha herança, do meu legado. O Senhor deseja que a gente desfrute disso, porque Ele já nos deu acesso. Então, que a gente possa entender que isso é só o início, viu, gente? Tem muito ainda para o Senhor dar para a gente esse tempo, de a gente desfrutar em comunhão esse tempo. Senhor, eu quero desfrutar disso. Eu quero desfrutar. E o desfrutar é eu ser, eu receber e eu dar. Amém? Pode baixar a cabeça, vamos orar, entregar esse momento. Senhor Jesus, Espírito Santo e Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus de herança, porque o Senhor é um Deus de legado, porque o Senhor é um Deus que transmite e nos dá a referência. Senhor, eu peço pelo coração de cada uma que está aqui. Eu sei a expectativa que elas têm no Senhor. E eu peço que elas venham crescendo, Senhor, como mulheres que dão o devido respeito à Tua palavra. Que entendem que precisam avançar no conhecimento do Senhor e que elas já têm acesso à tua herança e de que elas podem viver o teu legado e que elas são libertas no nome de Jesus e que elas precisam alimentar, fortificar o espírito. Senhor, que nesse tempo que a verdade do Senhor venha libertando cada uma, que a verdade do Senhor venha habilitando cada um a viver em plenitude daquilo que o Senhor tem preparado e já preparou para ela, Senhor. Eu peço que essa verdade se torne
realidade na vida de cada uma delas e que elas avancem para cumprir o teu pleno propósito. No nome de Jesus, Senhor, continua nos ministrando, continua falando conosco sobre o legado, porque queremos viver isso, porque entendemos que recebemos isso do Senhor e nós queremos entender mais e mais profundo naquilo que o Senhor preparou para nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ser direcionadas.